por esta partilha. Lutando no sentido positivo, levantar a moral, a dignidade, o respeito e lutando para que a mulher com deficiência tenha a mesma oportunidade que muitas das vezes não a tem, de ter acesso ao emprego, mas Muito obrigado, doutora Fárida. Vamos agora falar aqui com a Nampula. Adelaide, já consegue ouvir-nos melhor? Sim, já estou a ouvir. Pronto, obrigado, ainda bem. Pronto, nós estávamos de facto a colocar esta questão sobre a sua experiência de vida e a comparação que faz entre a sua infância, a sua adolescência e as condições que vê as adolescentes e jovens de hoje a passarem, se vê melhorias ou a mesma situação ou retrocessos. Na minha modesta observação, há melhorias sim, pese embora prevaleçam barreiras, como é o caso da fraca monitoria da implementação das leis. Há muitas leis bonitas que defendem a pessoa com deficiência, mas estas leis não são aplicadas na sua plenitude, por causa do problema que a colega Eufemia disse, barreira atitudinal. As pessoas ainda continuam com aquelas atitudes, pese embora algumas já entendem, percebem. Quando tu chegas a uma instituição, por exemplo, há quem é sensível, há quem ainda mantém-se insensível, mas há melhorias. Já mulheres com deficiência a estudar, já vão à escola, já mulheres com deficiência a trabalhar, já mulheres com deficiência a constituir lares, pese embora ainda num número muito ínfimo, mas há melhorias. Muito Não sei se está obrigado. conseguindo me ouvir. Estamos a ouvi-la muito bem. Estamos a ouvir, sim. Muito bem, obrigado. Voltaria agora à conversa com a colega Eufémia, porque eu queria fazer aqui uma pergunta muito prática e virada para quem está a ouvir-nos e para quem está a acompanhar a conversa. E para quem vai ouvir mesmo mais tarde, qual é que é a principal, se houvesse uma nota, uma mensagem, um apontamento que as pessoas têm que levar desta conversa, qual é que é a principal coisa que nós temos que saber sobre a condição de pessoas com deficiência? O que é que nós temos que mudar? O que é que cada um de nós na sua vida pode fazer para melhorar a integração e facilitar o igual acesso a oportunidades? Qual é que é o recado mais importante, na sua opinião, doutora Eufémia? Bom, muito obrigada. Eu penso que o recado que eu daria, acima de tudo, para os pais, em primeiro lugar, olhar para a criança com deficiência como uma criança, acima de tudo, como um ser humano, e que tem o direito e as mesmas oportunidades que outras crianças. E as crianças, é verdade que as crianças não têm a consciência, nem percebem que são pessoas com deficiência, só mais tarde é que vê que são diferentes. Diferentes porque tem uma determinada limitação. Porque a deficiência não pode ser o fator de exclusão. A deficiência, para mim, eu considero a deficiência como uma limitação, mas, acima de tudo, o meio ambiente é que está com mais deficiências em relação a mim, porque se o meio estivesse acessível, se houvesse intérprete de língua de sinais em todo o sítio, se não houvesse barreiras, se houvesse autocarros adaptados ou acessíveis para todos, qual seria o problema? Era só uma questão de eu entrar, levar uma vida independente. Porque o transporte, eu posso entrar sem apoio de terceiro. Um exemplo muito caricato, quando eu ando assim para 24 de julho, às vezes quero subir lá de peço ajuda, por simplesmente a pessoa recusa. Não, quer dizer, um gesto de sorriso para aparecer uma outra pessoa que para me ajudar a subir. Mas se houvesse uma facilidade, nós não seríamos uma pessoa com deficiência, apenas o outro é que a pessoa com deficiência tem que ganhar a consciência que ela é pessoa, acima de pessoa, e tem que ser persistente, porque nós que estamos aqui, o que reinou
dominou foi a persistência. Humilhações, tivemos muitas rejeições, muitas barreiras, esteve conosco, acima de tudo, a nossa persistência. Porque se persistentes, então nós temos limitações, o meio que nos envolve olha para nós, é uma certa barreira, mas nós acima passar aquela barreira e fazendo com que as pessoas, com que a sociedade, com que as coisas mudem. Mas recuando um pouco, eu acho que é uma ferramenta para nós fazermos barulho, para que aquela política, uma determinada instituição conheça e para que a gente apresente. Chego lá, as pessoas olham para mim como uma pessoa, se calhar que eu não estou bem, eu sou uma pessoa com licença, isto me protege. Eu tenho que ir, eu como pessoa com licença, eu tenho que conhecer. Como uma pessoa, como ser humano, acima de tudo, é a lei mãe, as leis suplementares, eu tenho que conhecer. A primeira pessoa que eu tenho que dar a participação, eu tenho que passar, eu tenho que chegar naquele sítio, eu tenho que estudar. Mas, por outro lado, a sociedade, as famílias, tem que estar consciência que esta pessoa é um ser humano. Com ser humano é indiscutível. Tem que vestir, tem que andar, estudar, tudo. Nós somos apenas diferentes. Também não há nenhuma pessoa que é igual à outra. Isso é óbvio. Então, nós somos diferentes, temos que ter o tratamento de acordo com as necessidades. Temos que saber que eu sou uma pessoa, acima de tudo, tenho direito a isto e conhecer quais são esses direitos. Obrigada. Obrigado, doutora Fémia. Vou convidar agora a doutora Fárida a voltar aqui à conversa, mas eu vou aproveitar antes de lhe passar a palavra. Recebemos aqui uma mensagem que gostaria que nos ajudasse a responder. É, no fundo, uma pergunta, é realmente uma pergunta. Qual é o termo mais adequado, o correto? É dizer pessoa com deficiência usuária de cadeira de rodas, cadeirante ou pessoa em cadeira de rodas? A pergunta foi para quem? Não, eu estava a colocar a pergunta à doutora Fárida. Só que não estamos a conseguir ouvir neste momento. Sim, agora sim. Para mim também. Sim. Eu penso que podemos a terminologia está com a mim, a ofensa. Pode falar, doutora Fárida. Pode responder, por favor. A pergunta é da Fárida ou da Fêmea? Fárida, doutora Fárida. Pode... Sim, por favor. Creio que estamos com dificuldades aqui, mais uma vez, com a internet da doutora Fárida. Vou talvez passar então a palavra aqui para a nossa colega Adelaide. E pode ajudar-nos a responder a esta pergunta, Adelaide? Qual é o termo mais adequado? O termo mais adequado é pessoa usuária de cadeira de rodas. Não pode ser pessoa, não pode ser cadeirante, porque torna-se um termo meramente pejorativo. Então, melhor é dizer pessoa usuária de cadeira de rodas. Muito obrigado. E faço-lhe agora a mesma pergunta que tinha feito antes à doutora Eufémia, sobre se houvesse uma mensagem principal que gostaria que tanto a sociedade levasse como pessoas com deficiência que estejam a acompanhar o programa possam levar, o que é que deixaria, o que é que diria? Eu diria que deficiência não é incapacidade. Tanto o fato da pessoa estar com deficiência não é que é incapaz, é capaz sim, desde que seja dada a oportunidade, sejam removidas barreiras, de modo que todas nós